O Visual Studio. Qual programador que nunca usou essa ferramenta alguma vez, não é mesmo? E a sua versão open source, que é o VS Code, liberada pela Microsoft, que é excelente, não por menos. Eu já usei muitas pessoas usam também. Na última pesquisa do Stack Overflow de 2022, pelo menos 74% dos profissionais de programação já usaram ou usam o VS Code no seu trabalho, no seu dia a dia. O motivo é claro, é uma ferramenta excelente que você pode programar em várias linguagens diferentes e tem várias ferramentas muito boas. Mas e se eu te falar que existe uma opção melhor ainda e que também é exatamente igual, que permite fazer todas as coisas que você faz no VS Code, mas totalmente open source? Nesse vídeo vamos falar sobre o VS Code 1, a versão totalmente open source do VS Code. Pois, para quem não sabe, apesar do VS Code ser uma ferramenta open source, ele ainda utiliza vários binários que estão disponíveis para baixar no site do VS Code, binários que você não tem o código deles, ou chamados de Built on Open Source, ou seja, só algumas partes são abertas e é feito sobre a licença do MIT, assim como o VS Code 1 também é feito sobre a licença do MIT. O repositório do VS Code não é um fork do VS Code, muito pelo contrário, ele é uma coleção de scripts que faz o VS Code de forma completamente open source e usando também os binários open source sobre a mesma licença do MIT, mas com as extensões proprietárias desabilitadas. E ele se parece exatamente com o VS Code, mas muito exatamente mesmo. Eu estou com ele aberto aqui em uma das pastas que eu usei para gravar aquele curso de CMake. Você pode ver aqui de cara que ele é totalmente igual, os mesmos menus, as mesmas opções aqui nas laterais, a mesma tela de boas-vindas, com a única diferença com o símbolo dele que é diferente, que não é aquele símbolo do VS Code, é esse símbolo aqui que parece um chifre de viado. Então esse aqui é o VS Code. O VS Code ele não tem as extensões proprietárias, como falei, ele é construído sob uma configuração que inclui apenas as partes open source do VS Code. O melhor de tudo isso, o que faz ele ser mais útil, é que ele não rastreia as suas atividades com a telemetria do VS Code. Sim, eu sei que é possível você desabilitar a telemetria no VS Code, mas não totalmente. Então isso não é bom para pessoas que trabalham em projetos sensíveis, com informações sensíveis, que você não sabe realmente o que pode vazar de informações do seu projeto através da telemetria da Microsoft. Inclusive no próprio FAQ da Microsoft avisa que nem todas as questões de telemetria podem ser desativadas, apesar de você explicitamente dizer que não quer compartilhar os dados. Algum nível de compartilhamento de dados ainda vai acontecer com a Microsoft. O VS Code, ele explicitamente desabilita a telemetria e os processos de tracking, né, que podemos chamar assim. Lá no VS Code, você pode vir aqui em Arquivo, Preferências, Configurações, digitar aqui Telemetria, que vai estar ligado por padrão. Tem vários níveis aqui de telemetria, todos error, crash e off. Mesmo se você deixar no off, algum nível ainda pode ser compartilhado, como já dito. Mas no VS Code não, você só compartilha se você quiser mesmo. Vale lembrar também que as extensões que você instalar podem sim ter telemetria, não é uma garantia total que você não vai ter algum nível de telemetria. Por exemplo, alguma extensão que você instalar, mesmo sendo open source, ela pode dizer que tem telemetria lá. E o VS Code, ele também tem suporte para as extensões do VS Code. O VS Code, né? Tem as extensões do VS Code também aqui na loja, só que não todas, porque as que estão de código fechado não tem como você instalar por aqui diretamente pela interface aqui de procura, mas você pode, por exemplo, baixar o arquivo VSIX, que é aquele arquivinho de instalar extensão, tanto do Visual Studio quanto do VS Code, e instalar diretamente por lá, mas aí por sua conta e risco. Todas as extensões, ou quase todas as extensões do VS Code são open source, então meio que não faz muita diferença. Ele não usa a loja oficial da Microsoft, no entanto ela usa essa OpenVSX Registry, que é uma loja também de extensões para o VS Code, só que todas aqui são de código aberto
e muitos aqui são usados pelas duas interfaces e você pode baixar por aqui também. E o que não tem no VS Code? O que não tem, como eu disse, não tem o Marketplace da Microsoft, não tem também as propriedades de desenvolvimento remoto que a Microsoft faz na Marketplace, mas elas não estão disponíveis porque código fechado, mais uma vez. E também as ferramentas de debugging proprietários, tipo algumas de C#, C++, que são restritas e têm suas licenças de código fechado. No entanto, existem também ferramentas equivalentes aqui nas extensões, por exemplo, C# Debugging. Você pode achar algumas extensões de debugging para C# aqui também. Então, é isso aqui, o VS Code, uma extensão bem melhor. Você pode abrir os seus arquivos, você pode ver que a experiência é exatamente igual ao VS Code, não muda nada, só mesmo o símbolo e o nome da aplicação. Então, para instalar essa ferramenta, basta você se direcionar ao site deles, oficial, vscodium.com. Aqui dentro você roda um pouquinho a barra, que você vai achar logo essa opção Download Latest Release, que vai te direcionar para o GitHub, para a página de release deles, onde tem vários binários já compilados, caso você não queira. Por exemplo, RPM para CentOS, Deb para o Debian, se bem que você pode instalar pacotes Debian também no Arch Linux, que é o caso que eu uso. Tem também os executáveis para Windows, esses aqui, VS Code no Setup, que você pode instalar para Windows. Não esqueça de baixar os hashes para conferir se baixou a aplicação certa. E a instalação no Windows não tem nada demais, é só você clicar avançar até o final. Não tem nenhuma configuração a mais para fazer, assim como é no Linux também. Se você utiliza no Linux, por exemplo no Arch Linux, você pode simplesmente vir aqui, pacman-s VS Codium, que vai ter ela aqui para você baixar. No meu caso eu já tenho instalado. E também aqui na página oficial tem algumas instruções de como instalar, por exemplo, usando o Brill no Mac ou Windows Package Manager, tem as opções aqui, Chocolate do Windows, que é aquele gerenciador, o Scoop, esse aqui eu não conheço, tem o Snap do Linux, que é aquele loja de pacotes, Parrot OS, NixOS, que é aquela loja é um gerenciador de pacotes geral para qualquer distribuição do Linux. Tem aqui umas instruções para baixar na Arch User Repository do Arch Linux também, e do Debian e assim por diante. E é só isso mesmo para você instalar, você baixa o executável e roda, não tem nenhuma coisa a se configurar mesmo, é simples assim. E também por último, se você quiser compilar ela do zero, aqui no VS Code, no GitHub deles, tem essa aba Build que tem as instruções para você compilar do zero, como baixar e tudo mais. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado pela presença e até mais.